Amigos, como eu prometi, eu vou falar dessa operação que foi fazer uma busca e apreensão lá no Carlos Bolsonaro, no gabinete dele, etc. Que tem tudo pra ser uma operação atrapalhada. Veja, eu não sou defensor de família Bolsonaro nenhuma. Eu não estou ao lado deles nessa história, mas eu tenho que estar ao lado da verdade. E não apenas da verdade. No caso aqui, a gente está falando de erros em série que vêm sendo cometidos e que dão um tom de um clima persecutório que está tomando o Brasil. É muito menos sobre Carlos Bolsonaro ou a família em questão, que sempre gostou de uma perseguição, verdade seja dita. É muito mais sobre o que o Brasil está se tornando. Roda a vinheta. Galera, antes de continuar, aviso pra você. A revista Valete maravilhosa. Sabe o que é essa foto aí? Ela já tá na banca. Pela primeira vez a revista tá na banca. Agora, quer ser um assinante? Entra no link Novos Valores e seja um assinante da Valete. Entra lá, tá? Maravilhoso. Pois bem, eu prometi no primeiro vídeo dessa terça-feira que eu trataria desse assunto e eu irei tratar, tá? Eu tô preocupado com o avanço das coisas porque há uma série de movimentos no xadrez do Supremo Tribunal Federal que não me parecem ok. Eu não acho razoável nós falarmos em um controle das redes sociais no momento em que a imprensa está inteira comprada pelo governo federal. Eu também não acho adequado falar isso em nenhum momento, tá? Mas esse agravante mostra que há uma vontade em impor uma determinada visão de mundo da parte de quem nem tem poder hoje no Brasil, que eu chamo de um arranjo que envolve o judiciário, envolve Rede Globo, envolve o governo Lula, e há um planejamento sendo realizado aí. E muito me preocupa. Essa história é muito menos sobre fake news, muito mais sobre controle de pensamento. Ao mesmo tempo, a gente vê esse inquérito avançando de maneira estranha. Não dá pra falar que a operação contra o Carlos Jordi, que é líder da oposição, é uma operação normal. Eu acho que isso aí cruza linhas. A do Ramagem, vá lá, se justifica dentro do cenário da provável ABIN paralelo que havia. E aí veio essa operação contra o Carlos Bolsonaro. Veja, minha opinião do Renan. Renan, você acha que o Carlos Bolsonaro propôs, queria tocar, tinha essa ABIN paralela? Eu tenho praticamente certeza disso. Tenho mais de 90% de, vamos dizer, de clarividência sobre o assunto. Mas eu tenho provas materiais? Eu não tenho, por isso que eu não pertenço ao judiciário e, portanto, faço análise política trabalhando com probabilidades, com base em experiências e relatos que eu tenho aqui, tá? Ponto. Então tem que diferenciar a minha opinião de uma investigação. A investigação precisa de provas para a construção, vamos dizer, de uma argumentação sólida para poder incriminar alguém. Me parece que eles não têm de start nada além dessas, vamos dizer, de eventuais suspeitas, que eu também sei, e de um encadeamento lógico que leva a crer. Isso aí. Você tem relatos e tal. Ok. Para isso se materializar numa acusação, numa denúncia, numa eventual prisão, você precisa dessas provas, né? E é isso que eles estão tentando fazer. Então, tanto a busca e apreensão no Ramagem quanto essa no Carlos, elas se mostram muito mais como uma tentativa de buscar as provas que eles precisam para fundamentar algo depois, do que elas em si terem sido baseadas em provas reais. Especialmente a do Carlos. Há um erro aqui, tá? E algumas matérias na imprensa já estão explicando esse erro, que é um erro central aqui nessa busca e apreensão. A busca e apreensão que foi redigida pela PGR, foi tocada lá com a Polícia Federal, ela trata uma troca de mensagens que houve, na verdade, em 2022, entre o Carlos e o Carlos Bolsonaro, no caso, e o Ramagem, como uma conversa do período que ele estava na BIM, tratando-se, portanto, de uma conversa que dá o tom dessa interferência. A questão é que a conversa que acontece em 2022 é uma conversa após o primeiro turno das eleições e numa única terça-feira que bate com a data nos 4 anos de mandatos do Bolsonaro. Ou seja, essa conversa aconteceu depois do primeiro turno das eleições e antes do segundo turno das eleições. Logo, percebam, essa conversa não se enquadra no período que está sendo noticiado, ou melhor, que está embasando a busca e apreensão. A busca e apreensão é baseado numa cronologia que não é real. Estando baseada numa cronologia que não é real, houve um descuido muito grande para executar essa busca e apreensão. Porque eles estão fundamentando ela numa conversa que eles obtiveram na busca e apreensão do Ramagem. Então a gente vai vendo uma sequência, uma busca e apreensão que tira uma conversa daqui e com base nessa você faz uma outra busca e apreensão. A gente sabe que na busca e apreensão que fizeram com o Carlos Jordi, a argumentação se dava por conta de uma conversa que acaba sendo colocada num contexto meio extemporâneo. Ou seja, a conversa era com um cara que já tinha sido absolvido, retirado do inquérito, porque na prática ele não foi para as manifestações do dia 8, mas elas criam um contexto de envolvimento do Jordi com o cara por conta dessa conversa e, enfim, buscaram as coisas e depois viram que essa conversa, você não conseguiria fundamentar uma busca e apreensão com base nessa conversa. Então,
ela era meio manca e a do Carlos agora, tendo como base isso, soa meio manca. Isso piora quando a gente inclui aí no meio a mentirada da Daniela Lima na Globo News, veículo que recebe grana do governo federal. E aí, quando a gente coloca essa propaganda que vocês vão na tela, falando de toque-toque, todo mundo sabe da piadinha do toque-toque, da Polícia Federal batendo na porta, mostrando que o governo federal tá fazendo piada e comemorando com isso. Parece que virou muito mais um jogo de bagunça e brincadeira em redes sociais do que efetivamente uma investigação para pegar algo concreto, baseado em materialidade, ou vamos dizer, indícios sólidos que justificariam uma operação. Logo parece um jogo de gato e rato, e parece um jogo de gato e rato meio à la Stasi, à la KGB. E isso não é exatamente democrático, né? Isso não é, vamos dizer, característico de um país saudável. Eu volto a colocar, eu acho que o bolsonarismo tentou golpe naqueles 4 anos. E eu acho que todos os envolvidos em uma tentativa de golpe, como houve, têm que ser presos e punidos de acordo com a lei. Agora, achar que vai fazer dessa maneira, e que tá tudo bem, com o governo federal comemorando junto, eu não acho sequer decente. Eu acho que aponta um caminho bem perigoso. E aponta um relaxo de quem está em posições de poder, acreditando que porque a imprensa concorda, porque o bolsonarismo é tonto, porque, sei lá, porque as esquerdas estão achando legal, que a porteira tá aberta. E não tá aberta. Não tá aberta. As pessoas estão vendo, muitos jornalistas já estão começando a questionar. Esse vídeo que eu tô gravando, após ler também uma matéria da CNN, que é um veículo de imprensa hoje com o seu temperinho para o governo bastante claro. A imprensa comum tá percebendo. A gente já viu editoriais do Estadão fazendo críticas. Tem algo de estranho no ar. E não adianta eles falarem, não, em nome da democracia, 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 democracia. Não, cara. Há algo de podre no reino da Dinamarca. Algo de estranho nessa democracia que eles falam tanto, tá? Uma democracia que começa a operar na perseguição à oposição. Mesmo aqui, eu fazendo todas as ressalvas sobre a qualidade da oposição, ela não é democracia em si. Usar o aparato do Estado para perseguir adversário político dessa maneira não é democracia. Ah, mas o Bolsonaro fez o mesmo. Eu sei, eu senti na pele. A questão toda é, vocês chamavam ele de ditador. Então vocês também querem ser um ditador igual? Eu acho que se a gente quer resolver passar limpo, façamos as coisas dentro das regras, melhoremos as regras, temos um Congresso Nacional para isso, e não tomemos lado de um determinado grupo que está hoje sentado no Palácio do Planalto em Brasília, que é o petismo, que nunca teve compromisso algum com essa história de democracia, tá? Eu fico muito preocupado, não tenho solidariedade com ninguém, não sou amiguinho de ninguém, nem pretendo ser, mas novamente, a gente precisa construir um país. Desse jeito, isso não tá rolando. Amigos, tá vendo esse link aí do Zap do MBL? Nós temos muitas informações, é quase um pré-clube MBL. Você já tem umas informações quentes aí, nós divulgamos nosso conteúdo. Entra lá, você vai ficar sendo atualizado em tempo real e às vezes você até anima e entra pro clube, hein? Te aguardo.